Cobrando, Eveline, segunda-feira, vamos cobrar isso mais uma vez. Mais uma vez, porque eu acho que esse é o nosso papel aqui. Gente, nós falamos desse assunto semana passada e eu particularmente entendo que é de muita relevância e eu não conhecia a PAC. Eu estou aqui com o juiz Dr. Antônio Maldonado e ele vai falar um pouco o que é isso, o que é a PAC, o porquê isso. Vai ter, inclusive, uma audiência pública aqui em Ilhéus, vai ter na segunda-feira a audiência pública aqui em Ilhéus, que o Ministério Público está convocando, e vai ter uma audiência pública também em Itabuna. Doutor Antônio Maldonado, satisfação receber o senhor aqui no programa, tudo bem? Bom dia, Vila, uma satisfação estar aqui no programa. Eu agradeço aí a oportunidade que está nos dando para falar de um tema tão relevante, né? Agradeço imensamente. O senhor que é juiz e que passa por algumas situações, e aí uma vez eu vi um depoimento do senhor dizendo o seguinte: não vou prender mais porque não tem onde colocar. Não tem onde colocar, né? Imagina só, o juiz chegar numa situação dessa é porque realmente chegou no limite. O senhor que é juiz da Vara de Execuções Penais lá de Itabuna. Exatamente. Né? Mas é um problema que atinge a Bahia, o país inteiro. E tem o APAC. O que é o APAC? Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais. Sim, a APAC é uma associação de proteção e assistência ao condenado, né? Ela é um modelo diferenciado de gestão prisional que tem a participação da comunidade. Então, a característica principal dela, as características são a redução do custo. Então, um preso chega a custar 1/3 do sistema comum. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente um preso hoje, a depender do presídio, da sua estrutura, ele pode chegar a R$ 3.500. Então, um preso por mês. Sistema comum no hoje. Sistema comum por mês é muito alto. Se pensar em um sistema RD dele, ele pode passar de 15 mil para 30 mil. E a PAC ela trabalha com 1/3 disso. Então é muito relevante só pelo custo. A outra característica principal é a reincidência. A PAC ela tem uma reincidência de apenas 13%. Então, pessoas que praticam crime, apenas 13% retornam para o sistema comum. E muitas das vezes com crime menos grave, pela metodologia que é aplicada. E no sistema comum, a reincidência varia aí de 70% a 80%. Muito alta. E a terceira característica, Vila, além desses dois dados que já são muito importantes, é a humanização. Então, só por esses 3 temas, a gente já poderia convencer qualquer governante, a implantar essa metodologia. E assim, Vila, a PAC já existe, já temos aí 69 APACs em funcionamento no Brasil. Então, assim, não é uma tentativa, já existe, só que ela é desconhecida. Na Bahia não tem nenhuma, então nós estamos tentando implementar a primeira na Bahia. E como você falou, Vila, é bom a gente falar. Eu sei que o sistema carcerário não é bem visto, ninguém gosta de ouvir, não é um tema agradável, né? Mas é necessário. Assim como um presídio, ele é necessário, né? É um mal necessário. Infelizmente, o Brasil não evoluiu suficientemente, como Holanda e Suécia, que estão fechando o presídio. Então, o Brasil ainda está atrasado, né? Nós estamos evoluindo ainda. A sociedade está evoluindo e então não tem como nós não pensarmos em presídio. E eu me recordo que alguns anos atrás, Vila, teve uma discussão para instalar um presídio semiaberto aqui em Ilhéus. Isso. Teve até 2 audiências públicas que foi... E eu acompanhei os debates e o que a sociedade comentava e relutava no presídio em Ilhéus era porque Ilhéus seria uma cidade turística e um presídio não cairia bem. E eu lembro que os bairros também, não pode ser aqui na rodovia do Cacau, não pode ser aqui perto do Oeste, não pode ser para cá. Então, alguns ainda falavam, eu quero, mas não pode ser aqui no meu bairro. O outro eu também quero, então ninguém quer. É claro que ninguém quer um presídio, né? Mas ele é necessário. E por conta disso, Vila, tinha uma verba destinada à construção do presídio, que foi, ela foi
ela estava prevista e depois, como não se construiu o presídio, ela foi destinada para outro setor. E por conta disso, por conta de não termos um regime semiaberto na região, não tivemos outra alternativa por conta de aplicação da lei, né? Existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a súmula 56, que diz que quando não existe um regime semiaberto, o preso deve ser colocado na rua, prisão domiciliar. Então, é um dado muito importante que hoje aproximadamente 400 presos estão na rua. O presídio de Itabuna, ele comporta 30 municípios. Então, ele recebe presos de 30 municípios. De 30. Então, desses 30 municípios, 400 pessoas cometeram crime que estão no regime semiaberto estão nessa região. Eu calculo que aproximadamente Ilhéus tem aproximadamente 200, Itabuna 200 e outros 400 mais ou menos distribuídos. Então, assim, é grave. Eu sei que a sociedade precisa fazer a reflexão. Olha, ninguém quer presídio, né? Quando tivemos o Carandiru, pra você ter uma ideia, o Carandiru era 7.500 pessoas presas em São Paulo. E aí se fechou o Carandiru e se descentralizou o sistema carcerário no estado de São Paulo. Eu lembro dessa discussão lá que nenhum prefeito queria o presídio, mas é necessário. Então, as mazelas da sociedade, né, que acaba se refletindo nessas pessoas que cometem crime, não tem como esconder. Então, esse problema é um problema, sim, municipal. Não adianta falar que o problema de segurança pública é estadual e o município não vai fazer nada. Não, o município tem, sim. Quando a Constituição fala em Estado, a segurança do Estado, é o Estado como um todo. São os 3 entes federativos e o Distrito Federal. Então, o município pode, sim, nos ajudar com essa causa. E a APAC é uma prova disso. É uma prova de que é uma alternativa que se cria para o sistema comum, para a gente começar a descentralizar esse sistema carcerário que não vem dando certo. A gente não vai acabar com o presídio como um todo, porque o presídio ainda vai ser necessário. Mas a ideia é o quê? Por exemplo, esses 30, são 30 municípios que fazem parte dessa região do Conjunto Penal. A ideia seria que que cada um desses municípios tivesse uma APAC e deixaria o sistema comum para aqueles presos que acabariam não sendo aprovados na metodologia APAC. Sim. E os reincidentes da metodologia APAC. Sim, também. Mas é interessante quando você estuda a metodologia, você vê que a reincidência da APAC, porque assim, não é perfeito, né? A gente não consegue, não é um sistema perfeito que vai transformar as pessoas. Ele vai ajudar muito, muito, muito mais que o sistema comum. Mas os estudos e os relatos, eu já venho estudando esse sistema há mais de 4 anos, demonstram que quando um preso reincide, ele reincide com um crime menos grave. Então, por exemplo, se ele praticou um roubo armado, com uma arma, quando ele volta, ele não consegue, ele volta para a sociedade, ele pratica um furto. E assim sucessivamente. Mas, então assim, a metodologia é muito boa. Quando você se conhece um APAC, eu também não conhecia, só fui conhecer depois que eu entrei na vara de execuções penais. E você fica encantado. Eu fui em Minas e visitei alguns estabelecimentos desse. Minas já tem 46 APACs, então é um estado que realmente abraçou. É o estado hoje mais avançado? Mais avançado. Metodologia? Essa metodologia não é nova, ela tem mais de 50 anos. Ela iniciou em São Paulo pelo Mário Toboni e ele levou essa metodologia para Minas Gerais e lá o Tribunal de Justiça ele abraçou essa ideia e vem disseminando cada vez mais. Então, o que a gente pretende é isso. Eu agradeço até a iniciativa do Ministério Público em tomar a frente desse modelo de gestão. E a ideia é que a gente comece a iniciar aqui, o Tribunal de Justiça também abrace e nós consigamos fazer com que vários municípios tenham essa metodologia. Tem uma coisa aqui da metodologia da APAC que me chamou muita atenção. O senhor falou da questão dos valores, né, 1/3, né, do que o Estado gasta para manter uma pessoa no sistema prisional, mas na minha avaliação eu entendo que só a reincidência, que é de 12%, 13%, 14%, eu acho que só a reincidência já seria o suficiente para instalar o sistema. Porque se a gente consegue reduzir essa reincidência, é óbvio que o sistema carcerário
sistema comum carcerário não vai ficar tão superlotado como está hoje e vai baixar esse custo do sistema carcerário comum. Exatamente. Isso é uma conta fácil de fazer, não é uma conta difícil. O que o Tribunal de Justiça da Bahia pensa sobre o sistema PAC, doutor? O tribunal ainda está analisando essa ideia, né? Nós não temos nenhum... Eu entendo que a partir do momento que a gente conseguir dar o pontapé inicial em uma, eu acredito que aí sim nós vamos conseguir disseminar e assim, a importância também da SEAP, né? A Secretaria de Assistência à Presa, é importante que ela também abrace, né? Porque a PAC, por que ela reduz o custo? Porque ela tem a participação da comunidade. Então, a PAC ela não tem agentes prisionais armados, ela é formada por voluntários e por colaboradores que são remunerados. Então, assim, quanto mais voluntários na sociedade a gente conseguir colocar numa PAC, menor o custo. Então, o que nós estamos falando na prática? A gente consegue que médicos, dentistas, professores, psicólogos façam um trabalho voluntário, né? E um trabalho assim, uma vez por semana, uma vez por mês, depender da disponibilidade. Da disponibilidade do profissional. Então, assim, quanto mais esses profissionais consigam doar seu tempo numa PAC, menos colaboradores nós vamos ter. Então, assim, a PAC ela reduz também o custo porque ela não tem aquela segurança rígida como precisa ter num sistema fechado, né, de alta segurança como é o comum. Então, ela não precisa ter policiais militares ao redor, não precisa ter um aparato não tem câmeras, não tem cerca elétrica. Ela é feita com base na confiança e de forma que isso só por si ela já diminui os custos, né? Porque manter um sistema prisional funcionando com muita segurança é muito caro. Eu entendo que a questão religiosa também ajuda e colabora muito na recuperação do interno ali, daquele que cometeu algum crime. No sistema PAC também cabe uma assistência religiosa? Sim, a assistência religiosa é fundamental. Até no sistema comum, eu acho que é o principal pilar do sistema comum da ressocialização é a igreja. Às vezes a gente ouve algumas críticas, a PAC ela tem um viés religioso, mas não, talvez ela teve um viés religioso no início, que era da formação do Mário Toboni, ele era uma da formação católica, e acabou que a metodologia deu um início nessa metodologia com um viés católico. Mas isso tem mais de 50 anos, isso já foi desfeito. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Então, assim, ela tem sim uma espiritualidade, mas ela aceita qualquer religião. Ela não impõe, não tem proselitismo, ela não impõe. Mas é muito importante que a pessoa siga uma espiritualidade, porque eu vejo isso na prática, Vila. Eu tenho 8 anos de várias execuções penais, já vou fazer 20 anos de juiz. Mas quando eu entrei na execução penal, que eu vi a realidade de como é o encarceramento. E o encarceramento é muito cruel. Eu sei que as pessoas não gostam, né, quando você fala que precisa de humanizar o presídio, né? Precisa humanizar. E aqueles que sofreram a violência, foram agredidos de uma certa forma, foram vítimas de uma certa forma, elas não vê de uma forma... ela não vê com bons olhos, né? Quando você fala, precisamos humanizar. Mas, Vila, não tem outra forma. Eu estou vendo isso na prática, eu mudei muito o meu pensamento, e todos aqueles que entram na várias execuções penais, começam a atuar, vê que a única forma de você ressocializar uma pessoa é a humanização com metodologia. E por que isso não ocorre, né? As pessoas falam, por que também não faz, isso não ocorre no sistema comum? Porque o sistema comum é muito grande, é muito complexo, o sistema comum é formado por presídios enormes. Então, Itabuna, por exemplo, são 670 vacas, está com 850, e já teve 1.400. E ele só reduziu para 850, ainda temos uma superpopulação por conta do semiaberto que está na rua. Então, se você trouxer os 400, ele vai para 1.200. Então, assim, não, é quase impossível você ressocializar alguém num sistema grande. Então, assim, por mais boa vontade que o presídio tem, e nós temos uma equipe muito boa no Conjunto Penal de Itabuna, na vara de execuções, eles vêm fazendo um serviço muito bom, mas a estrutura em si não favorece. Então,
pegando aí no âmbito pedagógico, né? Se você tem uma escola com 50 alunos, um professor, é uma coisa. Agora pega 200, uma escola com 200 alunos, não adianta você pôr 4, 5 professores que não vai funcionar. Então, é mais ou menos essa comparação. Então, o sistema ele é grande, complexo e difícil de você aplicar. Embora o Conjunto Penal de Itabuna venha evoluindo muito, ele vem sendo referência na Bahia em ressocialização. Nós progredimos muito durante esses últimos anos. Temos muitos alunos, mais de 400 alunos estudando, fazendo remissão pela leitura. Mas, por exemplo, uma crítica que se faz e é pertinente é a ociosidade no presídio. Então, isso é no Brasil inteiro, né? O DEPEN, né, o Departamento Nacional de Política Criminal, ele tem uma estatística que diz que apenas 17% dos presos que estão nos presídios, e nós estamos falando do número aí de 696 mil pessoas encarceradas, né, no sistema, no Brasil como todo, apenas 17% trabalham. E desses 17%, apenas metade desses 17% trabalham de forma remunerada. E assim, por que é importante todos estarem trabalhando e não ficar na ociosidade, né? E principalmente o trabalho remunerado? É porque esse valor, e isso está previsto na lei de execução penal, esse valor que ele recebe, além de ele constituir um pecúlio, quando ele sair, ele ter uma reserva para ele poder se manter, esse valor também é destinado às vítimas. Isso é uma previsão legal da LEP. Então, e a APAC, ela cumpre rigidamente isso, porque a APAC, todos os presos têm que estar trabalhando. Se chama recuperandos. Todos os recuperandos na APAC têm que estar trabalhando e estudando, a não ser que ele já adquiriu uma formação completa. Sim. Então, a APAC ela é interessante porque ela resgata tudo que tem na lei de execução penal, né? Ela não foge da lei de execução penal e implementa tudo na prática. E o sistema comum, e isso nós estamos falando da lei de execução penal que tem 40 anos, ano passado ela fez 40 anos, e é uma lei muito boa, é uma unanimidade na doutrina e estudiosa, que é uma lei muito boa, só que ela não vem sendo implementada para a ressocialização. E a APAC, o que ela faz? Ela resgata todos os valores, todos os preceitos da lei de execução penal e implementa na prática e consegue efetivar. E assim, os números estão aí, não dá para desconsiderar os números. E é só, por exemplo, ir aqui pertinho em Minas Gerais, como o senhor foi lá, sim, e viu os resultados. Exatamente. Né? Você tem a APAC, como o senhor mesmo colocou, que tem mais de 50 anos já essa metodologia. Então, é só verificar isso. Eu acho que o governo do Estado, que a Secretaria de Segurança Pública, o governo do Estado, a Secretaria de Justiça, né, do Estado da Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e, claro, outros juízes com a mesma visão. Eu acho que isso é importante. Quando o Ministério Público, quando eu vi que o Ministério Público está fazendo essa convocação, isso mostra que o Ministério Público comprou a ideia. Sim. Né? O Ministério Público, inclusive, já está convocando, junto com outros parceiros, para segunda-feira, vai ser aqui em Ilhéus, vai ser na Câmara de Vereadores, uma audiência pública. Isso, aqui e em Itabuna também. Segunda em Ilhéus e segunda às 14 horas em Ilhéus, terça-feira, 18 horas em Itabuna. Em Itabuna. E queria que o senhor falasse um pouco dessa audiência, como é que vai ser essa audiência, quem vai estar lá presente, essa audiência pública, né? Importante, atenção, senhores advogados, atenção, senhores estudantes de direito, atenção, familiares e internos. É importante estar participando disso, até para conhecer um pouco mais essa metodologia do sistema APAC. Teremos várias representações de vários órgãos, né? O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, GMF, né? Que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização das Penitenciárias. Teremos participação importante do conselheiro Dr. Jaime, do CNMP, né? Conselho Nacional do Ministério Público. Teremos também a participação de pessoas do Conselho Nacional de Política Criminal e alguns representantes da APAC. Aqui, Vila, aqui em Ilhéus já existe uma APAC formada. Eu participo desse grupo. Eles se reúnem semanalmente. Era semanalmente, passou para 15 dias, mas já tem um curso para 3 anos. Ele já constituiu.
esse grupo veio estudando a metodologia, se reunindo virtualmente e já constituiu a personalidade jurídica, já tem uma pessoa formada. Ela está dependendo apenas do prédio mesmo, físico, de uma doação de um terreno. Aí depois a gente fala como é que vai ser essa implementação. Mas ela já está constituída. E em Itabuna, eu iniciei também um grupo, ainda não está iniciando, ainda na fase, a partir da audiência pública a gente vai efetivamente dar o início. Porque assim, é importante que se fale que não dá para instalar uma PAC sem a participação da comunidade. Então, não adianta o governo falar, eu quero uma PAC. E ela vai na cidade e instala o prédio e não tem as pessoas para trabalhar, não tem pessoas que têm essa formação, que estudaram a metodologia. Então, também é uma dificuldade para instalar a PAC. Então, em Ilhéus já tem essa vantagem que essas pessoas, né, que estão doando o seu tempo, pessoas de bom coração que doam o seu tempo para ajudar o próximo. Então, elas já estão com elas já têm o estudo e a personalidade jurídica formada e já estão prontas para instalar. Bom que é adiantado, Ilhéus, ali. Bem adiantado. Então, além dessas pessoas, a audiência pública ainda vai contar com um representante da FEBAC. A FEBAC, o que ela é? É um órgão que está situado em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é um órgão que fiscaliza as APACs. Então, a PAC não está solta, não está correndo sozinha, ela tem uma fiscalização dessa FEBAC. E para você utilizar o nome APAC, você precisa da autorização da FEBAC. Então, ela vai ver se as pessoas precisam ser capacitadas na FEBAC, com cursos, e a FEBAC vai autorizar que essa PAC funciona. E outra, a partir do momento que ela estiver em funcionamento, ela está o tempo todo sendo fiscalizada. Ela eu não sei exatamente, mas periodicamente, durante o ano, ela recebe visita desses representantes da FEBAC que vão fiscalizar a metodologia. E qualquer irregularidade, qualquer desvio de caminho, isso já aconteceu, porque nós não somos perfeitos, né? O ser humano sempre tem um desvio, já houve alguns desvios de verba, algum desvio da administração, e ocorre, né? Não podemos criticar a PAC por conta disso que aconteceu, porque isso acontece em todos os setores, a gente sabe, né? E a PAC vem e intervém a FEBAC vem e intervém nessa PAC, tira toda a direção e constitui uma direção própria e verifica, faz um procedimento administrativo para verificar o que está acontecendo. Então, a PAC não está. Então, a audiência pública teremos todos esses representantes que vão debater melhor. Esse representante, vai vir um representante da PAC também que vai falar cerca de 30, 40 minutos sobre a metodologia, vai passar slides, vídeos e demonstrar e tirar todas as dúvidas que a comunidade possa ter. Então é importante. Eu imagino que também, tipo assim, o juiz da vara de execuções penais também deve fazer alguma fiscalização nisso, ou não? Com certeza, viu? Para entrar numa PAC, quais são os requisitos? O preso querer, então ele precisa peticionar para o juiz e falar, eu quero. Depois o outro requisito, ele já está no sistema comum pelo menos há um ano. Então, não pode alguém que vai entrar no sistema já entrar na PAC. Ele precisa ter passado no sistema comum, ver como é a realidade do sistema comum, porque isso é muito importante, porque quando ele entra na PAC, a PAC é muito mais rígida do que o sistema comum, porque ele tem horários. A pessoa, lembra que eu falei, não tem ociosidade? O preso acorda às 6 horas da manhã e só vai dormir às 22 horas. Ele tem que ficar, ou ele trabalha, ou ele está estudando, ou ele está fazendo curso. Ele não pode ficar na cama. Então, a partir do momento que ele vai perder, e assim, durante a fiscalização do cumprimento da pena, ele pode ir perdendo pontos. Por exemplo, ele acordou atrasado, ele não arrumou a cama, ele fez algum desleixo, ele brigou, ele usou palavras de baixo calão, ele vai perdendo pontos. E à medida que se ele atingir um certo ponto, ele volta para o sistema comum. E ele não quer voltar, então ele vai fazer de tudo para a metodologia dar certo. Isso é um game, se você não passar a fase... Exatamente, é muito importante esse tipo de metodologia, porque o sistema é rígido, não é... Alguns falam, no primeiro momento, quando você fala assim, nós estamos humanizando, o presídio é ótimo, não tem segurança, não tem guarda armado, vocês estão criando um hotel para preso? A primeira impressão é isso, mas não, um hotel para preso não, pelo contrário, é um sistema muito rígido. E eu digo mais, Vila, eu falo, se tivéssemos criando um hotel para preso que o preso não vai reincidir, a gente está gastando... No sistema comum, a gente gasta R$3.500 no preso e ele reincide, é melhor criar um hotel para preso, né, em certa forma. Essas pessoas vão voltar 70% de reincidência, né? Então, 70%, 80%. Se vão voltar, convívio, então elas têm que voltar de uma tem que forma voltar melhor. Porque... Mas assim, eu garanto que não é um hotel para preso. Eu garanto porque, assim, não é... Eu conheço a metodologia, já conheci alguns APACs,
E a gente vê que muitos não aceitam, recuperandos não conseguem. Por incrível que pareça, ele não consegue ficar naquele sistema, porque, infelizmente, Vila, nem todos vão se recuperar, né? Eu acredito que todos são recuperáveis, né? Num tempo certo, mas tem uns que não querem. Então, assim, aqueles que não querem, não dá para obrigar. Então, se ele não quer, não paciência. Ele vai, talvez, num tempo dele. Mas esse que não quer, quando ele chega numa PAC e ele vê que é rígido, ele volta. Porque muitos querem ficar na ociosidade, né? Infelizmente, até a ficha dele cair e ver que aquilo lá não vai ajudar na... Porque tem um sistema também que colabora com isso no sentido de, por exemplo, se eu sei que minha pena vai ser reduzida e eu vou voltar para a sociedade porque o presídio está lotado, porque não existe isso. Então, infelizmente, ainda tem muitos casos de detentos que eles sabem que eles vão voltar para a vida dele, que a pena dele vai ser reduzida e ele vai acabar voltando para o meio da sociedade. Então, eles ficam só esperando isso mesmo, né? Mas olha só, eles ficam esperando, mas não é fácil uma vida no cárcere. Não, com certeza, às imagino. vezes, eu que frequento lá, né, no mínimo mensalmente, mas estou sempre lá, e a gente vê que a estrutura, isso é no Brasil inteiro, né? A estrutura não é fácil. Agora sim, infelizmente, alguns pensam que, alguns setores da sociedade pensam da seguinte forma: não temos que dar moleza para o preso. O preso tem que, quanto pior o presídio, mais menos ele vai, menos o criminoso vai querer voltar. Punição, né? Uma punição. E olha, sinceramente, na prática não é isso que acontece, porque por pior que seja, ele volta. A gente sabe de pessoas que cometem crime e volta. 70% a 80% de incidência. Exatamente. E mesmo, então, assim, se estava ruim, por que ele voltou? E quando você vai conversar com ele, eu faço isso, audiências de justificação semanalmente de pessoas que voltam. A sociedade tem que entender que a sociedade quer que prenda, né? O juiz quer que o sistema funcione para prender. Mas tem que soltar, porque não temos pena perpétua, né? Não temos pena de morte, salvo guerra. Então, assim, ele sai e, assim, é uma realidade que todo dia está saindo preso. Então, eu faço audiências lá de monitoras e audiências de justificação e a gente vê todo dia esses presos saindo e é triste, porque quando ele sai, se a maioria dos presos, eu já calculo aí 80%, 90%, 99% das pessoas que cometeram o crime foi por falta de condições aqui, né? Tem outros casos, claro, mas a maioria foi pobre, preto e sem condições financeiras. E você imagina, uma pessoa que já não trabalhava, não tinha condições nenhuma. Quando ele entra, ele vai ficar lá 5, 10 anos. Quando ele sai, ele está pior, porque se ele já não tinha condições, ele não tinha trabalho, ele volta pior ainda, porque ele volta geralmente com a tornozeleira e já com toda a estigma de preso, geralmente, e assim, a sociedade não quer dar oportunidade. E nem tem como dar muita oportunidade, porque aquela pessoa está totalmente desqualificada. Você pergunta para ela, o que você faz? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, porque não aprendeu. O sistema falhou na ressocialização. Na verdade, o sistema não ressocializou. Na minha avaliação, essa metodologia do PAC, você tem a possibilidade disso, você tem um acompanhamento religioso, você tem obrigação de estudar e de trabalhar, amigo. É impossível você não melhorar aqui. E cursos profissionalizantes. É impossível. Intensamente. Outra coisa, Vila, importante... Preparando eles para o mercado também, para quando na volta, né, eles já estarem qualificados. Exatamente. Até Tem que ter curso profissionalizante. Não tem oportunidade de trabalho, porque muita gente não quer dar. Sim. Também. Uma oportunidade, volta para o mesmo meio que ele estava praticando o crime. O presídio Itabuna, por exemplo, a gente tenta levar uma fábrica, levar um empresário que queira utilizar daquela opção, mas ninguém quer. Ninguém quer. Então, agora a PAC não. A PAC, como ela abraça a causa, a gente consegue trazer esses empreendimentos para dentro e para fora, para aqueles que estão no semiaberto trabalhar, e aí sim a gente consegue... fazer essa ressocialização, essa recuperação integral da pessoa. Gente, eu estou conversando com o doutor Antônio Maldonado, juiz da Vara de Execuções Penais de Itabuna, está falando aqui de uma metodologia, a metodologia APAC, que evita a reincidência do interno que está hoje no sistema carcerário em 15%. Hoje, o sistema comum, entre 70% e 80%, quem está no sistema comum vai reincidir e vai voltar para o sistema. No sistema PAC, entre 12% e 15%.
Então, é muito importante, vai ter uma audiência pública aqui em Ilhéus para discutir isso, e o doutor Antônio Maldonado já está adiantando que em Ilhéus já existe uma PAC, né? É claro que isso precisa ser de conhecimento de mais pessoas e de que pessoas, voluntários, possam fazer parte disso. A gente está falando do médico, está falando do advogado, a gente está falando aqui de quem pode ajudar com a sua expertise profissional no sistema APAC. A família do interno, acho que é importante estar atento a isso também. Você que é estudante de Direito, importante estar aqui, gente, prestando atenção nessa entrevista e participar dessa audiência pública amanhã. Diga, Fia, tem aí. Fábio Oliveira mandou lá no YouTube. A PAC na região metropolitana de Belo Horizonte, todas funcionam muito bem. Parabéns ao juiz pela iniciativa. Quem mandou Fábio lá de BH. Fábio está lá em BH nos ouvindo e acompanha. Obrigado, Fábio. Tá aí. Lá tá lá e ouve e sabe como é que funciona. Quem é de Minas geralmente conhece o sistema. Aqui a gente não sabia. Ninguém sabia. Eu pergunto para colegas meus juízes promotores, ninguém sabe. Eu também não sabia. Eu fui conhecer a PAC há 5 anos e depois que eu fui para várias execuções. Porque é uma coisa... a PAC tem 6.300 presos no Brasil inteiro. Nós estamos falando de um mundo aí de praticamente 700 mil. Então, às vezes o Estado fala, olha, eu não tenho... Na Bahia, por exemplo, nós temos em torno de 15 mil presos. Aí quando você vai falar com o Estado, fala, mas você está querendo que a PAC para quanto? Porque a PAC tem que ser pequena, de 50 a 150 presos, no máximo. Então quando você vai falar, você fala, mas é só para 100? Eu estou com um universo de 15 mil, não vai fazer diferença. Mas o que temos que refletir é o seguinte, nós vamos começar com 100 e depois isso vai se replicando. Então tem que ter essa mobilização da iniciativa do governo, porque é um início. E é mais importante falar aqui, não podemos esquecer, porque a PAC ela depende de uma estrutura. E geralmente essa estrutura é feita de que forma? O município participando, doando um terreno ou doando algum prédio público já que não está sendo aproveitado, uma escola, algum galpão, alguma coisa que no mínimo em torno de 1.500 metros, 3.000 metros, porque assim, ela tem que ter uma estrutura até para você comportar alguma fábrica, uma horta, alguma plantação. Ela não pode ser muito longe, né? Porque às vezes eles falam, eu quero uma PAC, mas vamos pôr ela lá perto de Uruçuca. Não adianta, porque a comunidade não vai. Como é que você vai levar um médico? Então, ela não pode ser dentro da cidade, mas também não pode ser muito longe. Ela tem que ser nos arredores da cidade. Então, é importante a gente ter uma mobilização no sentido do município entender que a segurança pública também é do município, né? Se ele quer uma pacificação social, é importante também que se invista. A comunidade, é a descentralização do sistema carcerário, passando a responsabilidade para o município também, claro, né? O principal é o Estado, mas então a parceria do município é muito importante. Se puder nos doar uma área para construção, tanto aqui como em Itabuna, né? Que são as que estão com essa iniciativa. E, claro... Essa doação para a pessoa jurídica, a PAC. Exatamente. Pode ser até uma concessão. Vamos conceder por 20, 30 anos. Se não der certo, devolve. Sim. Sem problema. Se ela não iniciar, devolve. Ou até, e como já teve em Minas, até doação particular. Tem Minas que pessoas simplesmente apoiaram e doaram um terreno e lá foi construída a PAC. E aí, assim, a construção, geralmente, o Estado tem. Ele tem um fundo penitenciário que tem o dinheiro para construir. Então, conseguindo esse terreno aqui no município... É só terreno mesmo, então, aí? O Estado vem e constrói. E depois, com termo de cooperação com o Estado, ele mantém, claro, porque o Estado também tem que destinar a verba. Ele vai destinar menos, mas vai destinar a verba. Então, essa aqui é a forma de implantação da PAC. Muito bom, muito bom. Doutor, muito obrigado pela participação do show, parabéns. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar em APAC. Primeira pessoa que me falou na APAC foi o senhor. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando o senhor me falou, eu fiquei pensando, como é que funciona isso? É estranho, né? Eu falei, como é que funciona isso? Não entendi naquele primeiro momento. Depois eu fui pesquisar um pouco. Falei assim, olha, esse negócio não é ruim não, esse negócio é bom. E é importante que a gente traga um modelo já experimentado, um modelo que deu certo, um modelo que... agora a gente precisa escalar isso. Escalar a partir de Ilhéus, escalar a partir de Itabuna. Porque você pode ter uma PAC em cada cidade da região.
claro, cada um com a sua estrutura, né? Para que o interno de Una possa também passar pela PAC lá de Una, né? Sim. Então, eu acho que isso é importante, o de Uruçuca, o de Ubaitaba, e isso vai, e claro, não é uma PAC que vai ficar à vontade, correndo livre, fazendo o que quer, não, é dentro da metodologia, a PAC com o objetivo é recuperar, ressocializar aquela pessoa que foi apenada, né? Acho que é importante isso. Fábio só complementou aqui que em Minas Gerais existem 41 PACs masculino e 8 femininos. Sim, temos a PAC feminina e outra. Então, na verdade, são 49 no total, né? 8... Exatamente. E temos uma PAC que é para menores infratores. Então, é muito importante também. É uma outra vertente, né? Com certeza. Então, a gente tem muito que avançar Muito. Nas APACs. A PAC masculina, a feminina e a PAC para o menor infrator. A gente tem que muito avançar. Muito obrigado, doutor. Parabéns mais uma vez. Vila, dizendo que quem quiser participar do grupo, que nos procura várias execuções penais ou na própria audiência, participar desse grupo, tanto em Ilhéus como em Itabuna, para a gente avançar cada vez mais. Tá? Pronto. A audiência pública, gente, segunda-feira, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, aqui em Ilhéus, tá bom? E na terça-feira, às 18 horas, lá em Itabuna, vai ser onde lá? Na Câmara também. Na Câmara também. Pronto. Então, 14 horas, segunda-feira, em Ilhéus, e às 18 horas, na Câmara de Vereadores, lá em Itabuna. Boa sorte, doutor. Obrigado, viu? Tá, bati um papo com o doutor Antônio Maldonado, juiz da Vara de Execuções Penais de Itabuna, falando dessa audiência pública que o Ministério Público, junto com outros parceiros, estão convocando para falar um pouco da metodologia APAC. Vamos para o apoio, Neto? Daqui a pouco a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM.